Oi, pessoal! Hoje a gente vai entrar no capítulo 12 para estudar um pouco sobre a histologia humana, né? E animal, de um modo geral. Quando a gente fala da histologia, nós estamos falando de uma área da biologia que é responsável por estudar os tecidos, né? Do que o nosso corpo é feito e como que são esses tecidos. O corpo dos organismos multicelulares como nós, humanos, ele é composto por diferentes tipos de célula, que vão se organizar de acordo com a função que são especializadas para desenvolver. E essa organização, ela forma grupos, que são os tecidos. Na espécie humana, os tecidos são conjuntos de células especializadas, derivadas então dos folhetos embrionários. Nos vertebrados, os tecidos eles sempre vão constituir os órgãos, que podem ser constituídos com conjuntos de tecidos. E quais são os principais tecidos que nós vamos estudar daqui para frente, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, certo? Estes são as 4 categorias básicas de tecido que nós vamos estudar. Dentro de cada uma destas categorias, a gente tem subcategorias. E a gente vai começar hoje pelo primeiro tecido, que é o tecido epitelial, tá? Então, quando a gente fala do tecido epitelial ou epitélio, ele é um dos principais grupos de tecidos celulares. E a principal função do tecido epitelial é o revestimento, tá? Revestir superfície externa e diversas cavidades internas do organismo. O tecido epitelial, ele não é vascularizado e ele é nutrido a partir do tecido conjuntivo adjacente. As células epiteliais, elas estão bastante ligadas entre si, por isso a gente costuma dizer que são células justapostas e elas formam algumas glândulas. E por isso a gente classifica o tecido epitelial em 2 tipos. Em tecido epitelial de revestimento e em tecido epitelial glandular. Agora, a gente vai ver este primeiro tecido, que é o tecido epitelial de revestimento, que está aqui de forma bastante resumida neste quadro da página 225. Os epitélios de revestimento, como o próprio nome já diz, né, já sugere, ele tem a função de revestir a parte externa do corpo e cavidades corporais internas. A epiderme, que é aquela camada mais externa da pele, ela é um exemplo desse tipo de epitélio, assim como o revestimento do sistema digestório. A epiderme, ela é um tecido formado por várias células unidas, várias células justapostas que dão suporte ao organismo e que vão manter o corpo impermeabilizado. Essas células, elas estão, pessoal, constantemente se renovando. E à medida que as novas células vão surgindo, aquelas mais velhas, elas vão sendo empurradas para cima em direção à superfície do corpo. E conforme a gente vai envelhecendo, essas células, elas passam a produzir queratina, que é uma proteína bastante resistente. E ao morrer, elas se tornam repletas então dessa proteína e formam um revestimento resistente para o atrito e altamente impermeável para a água. Esse tecido epitelial de revestimento, ele pode variar quanto ao formato das células em diferentes órgãos e quanto também ao número de camadas dessas células. Aqueles que vão apresentar mais de uma camada são chamados estratificados, certo? Então, isso é quanto ao número de camadas. Os epitélios simples ou uniestratificado, eles vão apresentar só uma camada
de célula. E aqueles que a gente chama de pseudoestratificado, eles vão apresentar uma única camada de célula com núcleo em diferentes alturas. Então, é como se eu olhasse, ó, fazer um desenho aqui. É como se eu olhasse e eu visse mais de uma camada, quando na verdade só tem uma única camada, só que as células elas estão em diferentes alturas, daí elas dão uma falsa ideia de ter mais uma camada. Se a gente pegar a epiderme, né, por exemplo, ela é um epitélio multiestratificado ou estratificado, né, pluriestratificado, com várias camadas de célula, certo? E aí, quanto ao formato destas células, ó, aqui a gente tem as imagens, né? Então, um epitélio, ela pode ser, a forma da célula pode ser pavimentosa, pode ser cúbica, prismática ou de transição. E aqui a gente tem, então, um epitélio prismático, então são células prismáticas, bastante alongadas, simples, uma única camada de célula. Aqui eu tenho um epitélio pavimentoso simples. O que é pavimentoso? É quando as células estão achatadas. Aqui eu tenho um epitélio pavimentoso, então de células achatadas, mas ele é estratificado, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Eu tenho mais de uma camada, por isso que ele é estratificado. Aqui eu tenho um epitélio pseudoestratificado prismático. Pseudoestratificado por quê? Porque as células têm alturas diferentes e aí dão uma falsa ideia, uma falsa sensação de ter mais de uma camada, mas na verdade é só uma única camada. A única diferença é que as alturas são diferentes. E quando que ele é prismático? Quando as células apresentam esse formato de prisma alongado. E aqui a gente tem um exemplo de células de epitélio cúbico simples. Então, as células são cúbicas e é uma única camada de célula. Este é o tecido epitelial de revestimento. Agora a gente vai ver o tecido epitelial glandular. Quando a gente fala de tecido epitelial glandular, alguns epitélios durante a fase embrionária, eles vão dar origem a glândulas, tá? As células do tecido glandular, elas vão secretar substâncias que podem ser utilizadas por outra parte do nosso corpo ou também elas podem ser eliminadas do organismo. Essas glândulas, elas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. Uma glândula endócrina, elas não vão apresentar um canal para eliminar secreções, tá? E o exemplo são os nossos hormônios. Por quê? Como elas não apresentam esse canal para eliminar a secreção, que é o hormônio, vai ser eliminada onde? Diretamente na corrente sanguínea. E aí, como exemplo, nós podemos falar da glândula da tireoide, certo? A glândula da hipófise também. E o outro tipo de glândula, que são as exócrinas, elas vão apresentar um canal que a gente chama de ducto. E é através desse ducto que ela vai eliminar as secreções para fora do corpo ou então para cavidades internas de órgãos. E são exemplos de glândulas exócrinas. O que a gente tem? Quando a gente sua, quando a gente saliva, quando a gente chora. Isso tudo são exemplos de glândulas exócrinas. E as outras, que são as mistas, elas vão apresentar canais que vão eliminar as secreções para fora do corpo, mas elas também vão lançar na corrente sanguínea, que é o caso do pâncreas, tá? E estas glândulas, elas podem ser, quanto à forma, tubulosa, quando ela é fininha e apresentam como se fosse um tubo, né, esse ducto. Quando ela é acinosa,
quando ela é mais cheinha, mais fofinha, e ela pode ser túbulo-acinosa ou composta, né? Quando ela tem todas essas ramificações aqui. Então, aqui nós poderíamos dizer que a glândula lacrimal ou salivar, ela é uma glândula simples tubulosa. Se nós pegarmos, por exemplo, a acne, nós podemos dizer que ela é uma glândula simples acinosa. E se nós estivermos falando de uma glândula composta túbulo-acinosa, nós podemos usar como exemplo a glândula mamária. Certinho, pessoal? Hoje era isso, então agora nós vimos a introdução do tecido epitelial e o tecido epitelial de revestimento e glandular. No próximo vídeo nós vamos ver sobre o tecido conjuntivo. Beijinho, beijoca.